O multimilionário diretor executivo entrou no seu escritório à espera de mais um dia normal, até que encontrou duas crianças loiras a dormir na sua cadeira e uma nota que mudaria tudo. As manhãs de Diogo Gomes começavam sempre da mesma maneira: cedo, tranquilas e eficientes. Ele gostava de chegar ao escritório antes que o resto do mundo se agitasse, quando a cidade ainda estava pesada pela neblina da manhã e o edifício estava vazio o suficiente para ecoar. Isso dava-lhe uma sensação de controlo, a ilusão de estar um passo à frente de tudo. O seu casaco feito à medida, a sua gravata escura e os seus sapatos lustrados eram parte da imagem que ele usava como uma armadura. Diogo não era apenas um diretor executivo. Ele era a base de um império que tinha construído com precisão e disciplina. As emoções, a imprevisibilidade, eram coisas que ele se tinha treinado para evitar. Por isso, naquela manhã em particular, ele não estava de todo preparado para o que encontrou atrás da pesada porta de vidro do seu escritório. Ele entrou já a desapertar o casaco e a tirar o telefone do bolso, com a intenção de rever a agenda do dia. Mas ele congelou a meio do passo. O seu escritório não estava vazio. No centro da sala, aninhados na sua cadeira executiva de couro, havia dois meninos pequenos. Não deviam ter mais de 4 anos. As suas cabeças descansavam uma contra a outra enquanto dormiam profundamente, com o cabelo loiro desgrenhado e as bochechas rosadas pelo calor. Vestiam roupas simples, sweatshirts, jeans e pequenos tênis que pendiam logo acima do chão. Uma mochila macia jazia perto da base da secretária, bem fechada, como se alguém tivesse tido tempo para a preparar. Diogo olhou para eles com incredulidade. A sua mente lutava para encontrar uma lógica. Era um erro? Uma brincadeira? Uma falha de segurança? Mas quando ele deu um passo lento para a frente e olhou para eles mais de perto, algo no seu peito moveu-se. O seu cabelo era mais claro do que o dele, mas a forma dos seus traços, as linhas das suas mandíbulas, a curva das suas sobrancelhas e, acima de tudo, o inconfundível azul dos seus olhos parou-o de repente. Eles tinham os seus olhos. Não eram semelhantes, eram idênticos. Ele não se moveu, com medo de os acordar, com medo do que significaria se este momento fosse real. 1000 perguntas encheram a sua mente, ruidosas e discordantes. Quem eram eles? Como tinham entrado? Por que estavam na sua cadeira, no seu escritório, sozinhos? A porta atrás dele abriu-se bruscamente e a sua assistente entrou, sem fôlego. Ela congelou quando viu a cena. Depois ela apressou-se para a frente com os olhos arregalados e uma pilha de papéis quase a escorregar das suas mãos. Eu, Sr. Gomes, lamento imenso. A segurança encontrou-os no andar de baixo esta manhã. Eles estavam no sofá do hall de entrada. Não havia nenhum adulto. Apenas isto. Ela entregou-lhe uma nota dobrada. Diogo pegou-a lentamente. O papel era barato e riscado, a letra irregular, mas legível. Cuida deles, eles não têm mais ninguém além de ti. Não havia nome, nem explicação, nem informações de contato. As suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ele a lia de novo. Os meninos mexeram-se no seu sono, mas não acordaram. Um virou a cara o suficiente para que Diogo visse a inclinação exata de uma mandíbula que poderia ter sido a sua a essa idade. A sua assistente esperou, claramente insegura se devia falar ou ir embora. Mas Diogo não podia responder. Ele não conseguia pensar. Simplesmente ficou ali, com o peso de uma vida de silêncio, de repente, sentado na cadeira do seu escritório, a respirar calmamente em 2 pequenos corpos. A sua voz, quando saiu, era rouca e baixa. Não lhes toques, ele disse.
Não chames ninguém. Ainda não. Ela hesitou, assentiu uma vez e recuou. Diogo desabou na cadeira à frente deles, a que ele usava durante as entrevistas e as reuniões da direção, e pela primeira vez em anos ele sentiu-se como um homem que não fazia ideia do que viria a seguir. Diogo sentou-se em silêncio, mal consciente do tic-tac do relógio na parede ou dos suaves passos que ecoavam pelo corredor fora do seu escritório. Todos os seus planos cuidadosamente traçados para o dia, reuniões, relatórios, chamadas de investidores, desvaneceram-se na irrelevância enquanto ele observava as duas crianças a continuarem a dormir pacificamente na sua cadeira. Pareciam tão confortáveis, como se pertencessem ali, como se este escritório, este espaço, frio cheio de superfícies polidas e rotina estruturada, se tivesse tornado de alguma forma um refúgio. A luz das janelas projetava um pálido brilho sobre as suas pequenas caras, realçando os seus suaves traços e a inegável semelhança com ele. Não era só nos seus olhos, era nas suas expressões, a forma como as suas sobrancelhas se franziam ligeiramente mesmo enquanto dormiam, a curva das suas bocas, a mesma subtil inclinação do queixo que ele via no espelho todas as manhãs. Ele não soube quanto tempo ficou a olhar antes que o mais alto dos dois se movesse. O menino piscou para ele com confusão, depois sentou-se a acordar suavemente o seu irmão. Nenhum dos dois parecia assustado, apenas um pouco inseguro. Diogo abriu a boca, depois fechou-a de novo. Ele não sabia o que dizer. O que podia ele dizer? Olá, eu sou o estranho em cuja cadeira vocês estão, o pai que vocês nunca conheceram. Os meninos olharam para ele, os seus olhos a moverem-se entre ele e a nota agora a descansar na sua secretária. Diogo forçou-se a sorrir, embora se sentisse alheio. Olá, ele disse em voz baixa. Eu sou o Diogo. Os meninos não responderam de imediato. O mais pequeno, com uma leve cicatriz sobre a sobrancelha, segurou a mão do outro com força. Aquele simples gesto atingiu Diogo mais forte do que qualquer outra coisa. Eles seguravam-se um ao outro numa sala cheia de coisas desconhecidas, como se soubessem que eram a única coisa que o outro tinha. Ele levantou-se e moveu-se lentamente, a agachar-se à frente deles, a tentar não se impor nem os intimidar. Vocês estão bem? Tem fome, sede? O mais pequeno assentiu. O outro manteve-se em silêncio, ainda a olhar para ele cuidadosamente, a medi-lo. Diogo levantou-se de novo e chamou a sua assistente. Arranja-lhes algo para comer, comida a sério, não da máquina de venda automática. Ela assentiu rapidamente e desapareceu. Diogo regressou à sua cadeira, a que estava à frente deles, e sentou-se, a tentar parecer calmo. Vocês sabem quem eu sou? Ele perguntou suavemente. O menino mais pequeno assentiu de novo. Tu és o Diogo Gomes, ele disse em voz baixa. A nossa mãe disse que esse é o teu nome. A respiração de Diogo parou. Era surrealista ouvi-lo em voz alta. Qual é o nome da vossa mãe? Ele perguntou, embora no seu coração ele já o soubesse. Os meninos trocaram um olhar. Depois, o mais velho finalmente falou. Marta. Marta Silva. Sentiu-se como se o tempo colapsasse. Marta. Um nome que ele não tinha pronunciado em anos. Uma mulher cuja partida se tinha sentido repentina, mas não significativa naquele momento. Uma breve relação, não planeada e intranscendente. Ou era o que ele tinha dito a si mesmo. Ele nem sequer tinha sabido que ela estava grávida. E agora aqui estavam estas crianças, os seus filhos, e ela tinha-os enviado para ele, ou tinha-os deixado, ele ainda não sabia. Ele sentou-se num silêncio atordoado enquanto a comida chegava,
e os meninos começaram a comer em silêncio na pequena mesa redonda de reuniões. Eram educados, amáveis, como se lhes tivessem ensinado a não causar problemas. Ele não conseguia parar de olhar para eles. Não conseguia parar de pensar em todos os anos que tinham passado sem que ele soubesse que eles existiam. Os aniversários perdidos, os primeiros passos, os joelhos esfolados que ele não tinha estado lá para acalmar. Depois de eles terminarem, um deles perguntou suavemente: "Nós vamos voltar agora?" Diogo engoliu em seco. "Voltar para onde?" Os meninos encolheram os ombros. "Para casa, com a mãe?" A voz de Diogo abandonou-o por um momento. "Vocês sabem onde ela está?" Outra pausa. "Ela disse que se algo acontecesse, nós devíamos vir para aqui, que tu nos irias encontrar." Era demasiado repentino, demasiado profundo. Ele levantou-se lentamente, caminhou para a janela, olhou para a cidade que ele pensava que conhecia tão bem. E pela primeira vez em muito tempo, Diogo Gomes sentiu-se completamente perdido. Diogo passou o resto do dia atordoado a seguir os movimentos do seu papel de executivo, enquanto a sua mente permanecia presa naquele escritório tranquilo com os dois meninos pequenos que carregavam os seus olhos. A sua assistente tinha-os transferido temporariamente para a sala de espera, logo fora da sua suíte, onde agora eles se sentavam com livros para colorir e pacotes de sumo, sob o olhar atento de dois membros do pessoal subalterno que não faziam ideia de como explicar o que estava a acontecer. Diogo também não. Ele cancelou todas as suas reuniões com poucas palavras cortantes, a ignorar a confusão e os sussurros que se espalharam pelos andares superiores da empresa. Ninguém se atreveu a interrogá-lo diretamente, mas a visão de duas crianças pequenas sentadas tranquilamente no espaço privado do CEO não passou despercebida. A Diogo não lhe importava. O seu mundo inteiro tinha se movido e o peso disso pressionava fortemente em cada respiração que ele tomava. Quando a noite se aproximou e o edifício se esvaziou, ele já tinha feito 2 chamadas, uma para um investigador privado em quem ele confiava implicitamente e outra para o seu advogado. Ele não se preocupou em explicar tudo, apenas o suficiente. Ele precisava de respostas e precisava delas rapidamente. As crianças eram claramente dele, disso ele não tinha qualquer dúvida, mas as circunstâncias de como e por que eles tinham acabado no seu escritório ainda estavam envoltas em silêncio. Ele precisava de encontrar a Marta. Ele precisava de saber o que lhe tinha acontecido e que tipo de vida ela e os meninos tinham estado a viver enquanto ele construía o seu império em feliz ignorância. Enquanto ele se sentava sozinho no seu escritório no escuro, ele reviu a última vez que tinha visto Marta. Ela tinha trabalhado em relações públicas, uma presença tranquila, mas competente nas reuniões. Eles tinham estado envolvidos por apenas uns poucos meses, um período que ele recordava com pouca clareza. Ele tinha se focado na expansão, distraído pela busca de uma fusão que lhe exigia tudo. Ela tinha se demitido inesperadamente, a deixar apenas uma breve carta a agradecer-lhe pela oportunidade. Ele não lhe tinha dado muita importância na altura. Não tinha havido confronto, nem adeus. E agora, 5 anos depois, 2 peças vivas dela tinham chegado à sua porta, à espera de respostas que ele não tinha. O investigador ligou logo depois das 21h. A sua voz era tranquila, mas as suas palavras eram tudo menos isso. Marta Silva tinha estado envolvida num acidente de carro há quase 3 meses. Estava viva, mas mal.
Ela estava num centro de cuidados de longa duração na cidade, em coma desde a noite do choque, sem família conhecida, sem contactos de emergência. Ela tinha listado um tutor em caso de emergência, Diogo Gomes, o seu próprio nome. Aquele detalhe atingiu o mais forte do que todos os outros combinados. Ela tinha confiado nele. Depois de todo este tempo, depois do seu silêncio, ela ainda tinha confiado que se algo acontecesse, ele viria por eles. Ele saiu do escritório imediatamente. O edifício estava quase no escuro, mas as crianças ainda esperavam perto do balcão da recepção, agasalhados com casacos emprestados e de mãos dadas, como se fossem uma pessoa dividida em duas. Eles olharam para ele, não com medo, mas com aquela mesma estranha mistura de familiaridade e esperança que continuava a desvendar-o por dentro. Nós vamos, ele disse suavemente, a agachar-se para os olhar nos olhos. Vamos ver a vossa mãe. Eles não fizeram perguntas, simplesmente levantaram-se e seguiram-no, os seus pequenos pés a ecoar no hall de mármore. Diogo nunca tinha estado tão inseguro na sua vida, mas ele sabia uma coisa com total clareza. Ele não ia deixar aquelas crianças de novo. Não importava o que esperasse atrás das portas do hospital, ele iria atravessá-las. E desta vez, ele não ia fugir. A viagem para o hospital foi silenciosa, o tipo de silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. Os gêmeos sentaram-se no banco de trás, apertados um ao lado do outro, com as suas caras coladas às janelas, a observar as luzes da cidade a passar. Diogo continuava a olhar para eles pelo espelho retrovisor, a tentar ver algo para lá dos seus traços idênticos, alguma expressão ou piscar de olhos que pudesse dar-lhe uma ideia do que eles sentiam. Mas eles permaneciam ilegíveis. Ele sentiu uma pressão desconhecida no seu peito, algo perto do medo, embora não do tipo a que ele estava acostumado. Isto não se tratava de perder o controle de um negócio ou um acordo. Tratava-se de caminhar para um passado que ele tinha escolhido esquecer e para um futuro para o qual ele nunca se tinha preparado. O centro de cuidados de longa duração estava tranquilamente numa rua lateral, escondido entre dois edifícios de escritórios e envolto numa luz branca e fria. O estacionamento estava quase vazio quando eles chegaram, e o ar lá fora era mais frio do que ele esperava. Ele ajudou as crianças a saírem do carro, a guiá-las suavemente pelos ombros, não porque eles precisassem de ajuda para andar, mas porque ele precisava de sentir que estava a fazer alguma coisa. Eles deram as mãos de novo ao entrar, uma pequena unidade de confiança que ele ainda não tinha ganho, mas à qual de alguma forma lhe tinha sido concedido acesso. Lá dentro, a enfermeira do balcão da recepção reconheceu o nome de Marta de imediato. Diogo deu o seu sem pensar e a cara dela mudou ligeiramente quando o encontrou listado como contacto de emergência. Não foram feitas perguntas, apenas um silencioso assentimento e um gesto para o elevador. As crianças caminharam ao seu lado em silêncio, os seus sapatos a rangerem fracamente contra o chão de azulejo. O coração de Diogo batia mais forte quanto mais eles se aproximavam do quarto dela. Uma parte dele ainda não conseguia acreditar que isto era real, que apenas umas horas antes ele tinha estado a rever números e a enviar e-mails, a viver uma vida que agora se sentia como a de outra pessoa. Quando eles entraram no quarto, o tempo pareceu abrandar. Marta jazia imóvel numa cama estreita, rodeada de máquinas silenciosas que emitiam um bip a intervalos regulares. A sua pele estava pálida, o seu cabelo metido atrás das suas orelhas por alguém que tinha tido tempo para a manter cuidada.
Não havia flores, nem fotos, nem sinais de que alguém a tivesse visitado. Até agora, as crianças não falaram. Eles moveram-se para o seu lado de forma natural, como se o tivessem feito 1000 vezes. Um deles subiu cuidadosamente para a cadeira ao lado da sua cama, a procurar a sua mão sem hesitar. Diogo ficou congelado perto da porta, incapaz de se mover, a observá-los como se fosse da distância. Ele não fazia ideia do que ele esperava. Talvez raiva, talvez dor, mas o que ele viu foi algo completamente diferente. Aceitação. Finalmente ele deu um passo para a frente, lentamente, até que ele estava ao pé da sua cama. Os seus olhos examinaram a sua cara, a tentar recordar a mulher que ela tinha sido quando eles se conheceram. Naquela altura, ela era tranquila, mas inteligente, sempre um passo à frente nas reuniões, com uma astúcia que só usava quando era necessário. Ele recordou a forma como ela tinha sorrido uma vez, quando ele a tinha felicitado por um relatório, a forma como ela costumava usar o seu cabelo preso numa trança solta quando eles ficavam até tarde. Ele não se lembrava de a ter visto assustada, mas agora ela parecia frágil, como alguém suspensa entre este mundo e o seguinte, e ele não conseguia parar de pensar em como ela se deve ter sentido. Sozinha, sem ninguém para ligar, exceto ele. Uma enfermeira entrou e reviu os monitores. Diogo afastou-a em silêncio, a pedir detalhes. O prognóstico era incerto. Ela tinha sofrido uma lesão cerebral traumática. Estava estável, mas sem resposta. Alguns pacientes recuperavam, outros não. Ninguém podia dizer qual seria ela. Ele regressou para as crianças que não se tinham afastado do lado dela. Um deles olhou para ele e sussurrou: "A mamã vai acordar." A pergunta foi uma facada. Diogo ajoelhou-se ao lado dele, a colocar uma mão no seu ombro. "Ainda não sabemos," ele disse honestamente. "Mas nós estamos aqui agora. Ela já não está sozinha." Eles ficaram ali durante horas, até que as crianças começaram a ficar a dormir, aninhados ao lado dela, os seus pequenos corpos a respirar em sincronia com o ritmo das máquinas. Diogo não foi embora. Ele sentou-se na cadeira no canto da sala, a observar todos eles, e sentiu o peso completo do que lhe tinha sido dado, a responsabilidade, a culpa e o frágil e inconclusivo presente de lhe ser permitido voltar para suas vidas. Ele não o merecia, mas ele não o iria desperdiçar. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Diogo Gomes não pensou em negócios, nem no mercado, nem na sua agenda para o dia seguinte. Ele pensou apenas nela, neles e no longo caminho pela frente. E em silêncio prometeu a si mesmo que ele caminharia cada passo dele. Os dias seguintes tornaram-se num borrão de novas rotinas e tranquilas realizações. Diogo tirou uma folga do trabalho pela primeira vez em mais de uma década, algo que chocou o seu pessoal e inquietou a sua direção. Ele não lhes deu nenhuma explicação além de uma vaga emergência familiar e confiou no seu assessor mais antigo para manter as coisas em ordem enquanto ele se retirava. Ele não se importava com o que parecia. A vida que ele tinha construído, polida, eficiente, que consumia tudo, de repente sentiu-se distante e vazia em comparação com a realidade de 2 crianças de 4 anos que precisavam de mais do que apenas um nome num certificado de nascimento. Ele transferiu os gêmeos para o seu apartamento por um tempo, embora rapidamente se apercebesse do quão inadequado o espaço era para crianças. Tudo era feito de vidro e aço, com bordas afiadas e caro, e completamente desprovido de calor. Ele esvaziou seu escritório em casa para dar espaço
para 2 camas pequenas. Ele comprou brinquedos que ele não entendia e ficou indefeso no corredor do supermercado, a perguntar-se que cereal escolher. Ele não conhecia as suas rotinas, as suas cores favoritas, o que os assustava à noite ou o que os fazia rir incontrolavelmente. Ele não sabia pelo que eles tinham passado com a Marta, como ela os tinha criado, o que lhes tinha dito sobre ele, se é que lhes tinha dito alguma coisa. Mas eles não agiam zangados, não exigiam respostas. Eles simplesmente observavam-no de perto, como se esperassem para verem quem ele se iria tornar agora que ele os tinha ao seu cuidado. As manhãs eram desajeitadas. Diogo queimava as torradas mais vezes do que não. Ele derramava sumo nos balcões de mármore e rendia-se a tentar atar os seus atacadores corretamente sem a ajuda deles. As crianças eram pacientes com ele da maneira que só as crianças pequenas podiam ser, curiosas, observadoras, tranquilamente esperançosas. Ele começou a ler histórias para dormir, a tropeçar em vozes tontas que os faziam rir por baixo das mantas. Ele aprendeu que eles gostavam de livros de dinossauros, que um deles, Tomás, não gostava de bananas, e o outro, Nuno, gostava de alinhar os seus carrinhos de brinquedo em filas perfeitas antes de se deitar. Ele viu-os a desenhar imagens de si mesmos com um nome ao qual eles começaram a chamar pai, sem hesitar, e cada vez que ele ouvia aquela palavra, algo se soltava dentro dele. Todas as noites eles visitavam o hospital. Os gêmeos traziam novos desenhos para a Marta, a contar-lhe sobre o seu dia, apesar de ela não poder responder. Diogo observava-os sentados ao lado da sua cama, a falar-lhe como se ela estivesse apenas a dormir, como se ela fosse acordar a qualquer momento e lhes pedir para lhe contarem tudo de novo. Às vezes, ele ficava no canto e não dizia nada. Outras vezes, ele sentava-se ao lado dela e sussurrava desculpas para a mulher que outrora tinha confiado nele o suficiente para carregar este fardo sozinha. A culpa nunca o abandonou. Ela sentava-se tranquilamente no fundo de cada sorriso, cada risada, cada oração, antes de dormir. Uma tarde, depois que as crianças tinham ido para casa com a sua assistente Helena para a noite, Diogo ficou no hospital mais tempo do que o habitual. Ele sentou-se ao lado da cama de Marta e olhou para a sua cara, pálida, mas pacífica, a sua mão a descansar ligeiramente sob a manta. Ele recordou o quão forte ela tinha sido, como ela nunca lhe tinha pedido nada, mesmo quando ele se afastou da relação. Naquela altura, ela já devia saber que estava grávida, e mesmo assim, ela foi embora sem dizer uma palavra, a escolher não travar uma batalha para a qual ele não estava pronto. E agora, ela tinha enviado os seus filhos para ele com nada mais do que uma nota, a acreditar que ele encontraria o seu caminho para eles, de alguma forma. Ele falou suavemente, mais para si mesmo do que para ela. Ele contou-lhe sobre os seus dias, como o Tomás gostava de meias de super-heróis e o Nuno não gostava da hora de dormir, como ambos os meninos tinham memorizado o código de segurança do edifício e insistiam em o marcar eles mesmos. Ele disse-lhe o quanto eles sentiam a falta dela e o quão pouco preparado ele se sentia, o quão aterrorizado ele estava de falhar com eles de novo. E depois de uma longa pausa, ele disse o que se tinha estado a acumular nele desde aquela primeira manhã no seu escritório. Eu nunca quis ser pai porque eu tinha medo de ser como o meu, ausente, distraído, mais comprometido com o trabalho do que com a vida. Eu pensei que me manter afastado o iria salvar disso. Mas eu estava enganado. Tudo o que eles precisavam era de alguém que ficasse. E eu fico, Marta. Eu não vou a lado nenhum agora.
Não houve resposta. Apenas o zumbido das máquinas e o som de vozes distantes no corredor. Mas naquele quarto tranquilo, algo mudou. Não foi dramático. Não houve um movimento repentino, nem um despertar milagroso. Apenas uma quietude profunda e desconhecida dentro dele, que finalmente se sentiu como paz. E para Diogo Gomes, que tinha vivido toda a sua vida a fugir de qualquer coisa que lhe pedisse demasiado do seu coração, isso era tudo. O inverno aproximou-se lentamente, a lançar um frio cinzento sobre a cidade e a cobrir as altas janelas do apartamento de Diogo com delicados padrões de gelo. Os gêmeos tinham começado a adaptar-se às suas novas rotinas e Diogo, para seu próprio espanto, estava a adaptar-se à paternidade. Cada dia trazia novos descobertos, não apenas sobre as crianças. A tranquila teimosia de Tomás, o hábito de Nuno de trautear quando se concentrava, a sua fascinação partilhada por blocos de construção e qualquer coisa doce, mas também sobre si mesmo. Ele tinha pensado que a parentalidade seria sobre estrutura e controlo, coisas que ele entendia bem, mas em vez disso, era sobre flexibilidade, desordem e sobre ouvir com atenção, mesmo quando não eram ditas palavras. Ele encontrou-se a si mesmo a mudar de maneiras que ele não poderia ter previsto. Agora, ele mantinha o seu telefone em silêncio durante horas e tinha aprendido a ignorar os e-mails enquanto ajudava o Tomás a encontrar uma meia perdida ou tentava desenredar os pequenos dedos do Nuno de um pote de tinta derramada. O seu apartamento tinha se transformado de uma sala de exposição minimalista para um espaço que, na verdade, parecia habitado. Os brinquedos desarrumavam os cantos, os desenhos decoravam o frigorífico e os balcões de mármore, outrora imaculados, agora estavam manchados de farinha e impressões digitais mais vezes do que não. E, no entanto, a Diogo não lhe importava. Na verdade, ele sentiu-se estranhamente reconfortado pelo caos, como se ele provasse algo que ele nunca se tinha atrevido a esperar, que ele pertencia a algo real. Eles continuaram a visitar a Marta todas as noites, e embora a sua condição continuasse inalterada, a rotina tornou-se sagrada. As crianças levavam as suas histórias do dia, os seus desenhos de lápis de cera, dobrados cuidadosamente nos bolsos dos seus casacos e colocavam-nos na mesa ao lado da sua cama. Eles revezavam-se a segurar a sua mão, a contar-lhe sobre desastres de pequeno almoço ou o que eles tinham aprendido no pré-escolar. Diogo sentava-se perto, a observá-los com uma dor silenciosa no peito, sempre a perguntar-se se ela podia ouvi-los, sempre a desejar que ela abrisse os olhos e visse em que se tinha tornado o mundo que ela deixou para trás. Uma tarde nevada, enquanto as crianças dormiam a sesta no sofá, depois de uma sessão de forte improvisada de almofadas, Diogo sentou-se na mesa da cozinha, a olhar para um e-mail da direção da sua empresa. Estavam a pedir-lhe uma decisão. A sua licença temporária estava prestes a terminar, e eles precisavam de saber se ele regressaria ou se ele se demitiria. Por muito tempo, ele tinha assumido que ele regressaria. Era a sua companhia, a sua identidade. Mas enquanto ele se sentava naquela cozinha, rodeado de evidência de uma vida muito mais desarrumada e significativa do que a que ele tinha deixado para trás, ele apercebeu-se de que ele já não queria liderar o mundo de um escritório no canto. Ele não queria ser um homem impulsionado por folhas de cálculo e vitórias vazias. Naquela noite, depois que as crianças tinham ido dormir e o apartamento estava em silêncio, exceto pelo fraco zumbido do aquecedor, Diogo pegou no seu computador portátil e redigiu uma carta de demissão. Não era amarga nem dramática, era simples, honesta.
Ele agradeceu à direção pela sua confiança e reconheceu o trabalho que eles tinham feito juntos, mas ele terminou-a com uma verdade que ele finalmente tinha aceitado, que o seu legado não estava em números ou reconhecimento público, mas sim nas pequenas vozes que agora o chamavam pai. Na manhã seguinte, Diogo fez panquecas do zero, queimou o primeiro lote e riu quando as crianças lhe perguntaram se podiam ajudar a arranjá-lo. Ele deu a cada um deles uma colher e deixou-os mexer a massa, a farinha, a polvilhar o ar e a cair nos seus cabelos. E pela primeira vez em muito tempo que ele se conseguia lembrar, ele sentiu que ele estava exatamente onde ele devia estar. Mais tarde, enquanto eles caminhavam pela neve para o hospital mais uma vez, Nuno deslizou a sua mão na de Diogo sem olhar para cima, e Diogo apertou-a suavemente. O frio esquecido no calor daquela simples conexão. Eles entraram no hospital, tal como eles sempre faziam. Cumprimentaram as enfermeiras familiares e entraram no quarto, que lentamente se tinha tornado uma segunda casa. Mas desta vez, algo era diferente. Diogo não conseguia dizer o que no início. Era apenas uma inquietação, uma sensação de algo que se movia em silêncio no ar. As máquinas emitiam o seu ritmo constante, as luzes projetavam o seu brilho suave habitual, mas os dedos de Marta se crispavam quando Tomás colocou um desenho na sua mão. Apenas uma vez, mal visível, mas foi o suficiente. Diogo inclinou-se mais perto a chamar o seu nome em voz baixa e, por um momento sem fôlego, ele viu-o. Os seus lábios bateram, apenas por um segundo. Mas desta vez, a esperança não foi imaginada. Ele olhou para os seus filhos, que olhavam para a sua mãe, com os olhos arregalados, e ele apercebeu-se de que não importava o que acontecesse a seguir. Tudo já tinha mudado. Não porque a vida tinha voltado para o que ela foi uma vez, mas porque eles tinham construído algo novo. E agora, talvez, era a vez dela de voltar para casa. A semana que se seguiu foi um caminho cauteloso entre a esperança e o medo. O movimento momentâneo de Marta, o subtil espasmo dos seus dedos, o bater dos seus lábios, tinha deixado os médicos intrigados, mas cuidadosos nas suas avaliações. Diogo não se permitiu celebrar demasiado cedo, mas por dentro, algo nele já tinha começado a agitar-se. Aquele momento tinha quebrado a sólida parede de incerteza que tinha definido os últimos meses. As crianças, no entanto, não hesitaram. Eles acreditavam, plena e sem dúvida, que a sua mãe ia voltar. Todos os dias eles traziam mais desenhos, cantavam-lhe suavemente e contavam-lhe longas histórias com a fé que só as crianças podiam manter inabalável. Diogo encontrou-se a si mesmo a olhar para a Marta mais de perto. Ele notou detalhes aos quais ele nunca tinha prestado atenção antes. As leves sardas perto da sua têmpora, a curva dos seus dedos, a tranquila força ainda visível no seu corpo, apesar da quietude. Ele falava com ela frequentemente, não apenas sobre as crianças, mas sobre recordações que ele tinha enterrado ou ignorado. Ele contou-lhe a primeira vez que ele a tinha visto naquela sala de reuniões, como ele tinha admirado a sua confiança, embora ele não tivesse sabido o que fazer com ela. Ele contou-lhe sobre o medo que o tinha afastado quando as coisas ficaram sérias e o arrependimento que nunca o abandonou uma vez que ele soube a verdade. Não havia mais ninguém para o ouvir naquele quarto, nem julgamento, apenas a possibilidade de que talvez, só talvez, ela o pudesse ouvir agora. As crianças tinham se tornado parte do ritmo do hospital. As enfermeiras cumprimentavam-nos pelo nome, davam-lhes bolachas extra ou mostravam-lhes fotos do quadro de avisos da sala de descanso. Os médicos sorriam quando eles desciam pelo corredor,
a sussurrar atualizações para Diogo quando os gêmeos estavam distraídos com livros de imagens ou quebra-cabeças na sala de espera. Cada dia trazia pequenos sinais. As mãos de Marta começaram a mover-se mais, os seus lábios batiam mais regularmente. Uma tarde, quando Diogo estava a ajeitar a sua manta, os seus lábios separaram-se ligeiramente, e ele podia ter jurado que ele ouviu um sussurro. Não era uma palavra. Ainda não, mas era real. As crianças não precisavam de provas. Eles já acreditavam, mas Diogo finalmente também começou a acreditar. Em casa, a vida continuou com o seu estranho e bonito caos. Os gêmeos tinham começado a chamar a Diogo pai, sem hesitar, e ele já não se encolhia quando eles o diziam. Ele tinha aprendido a embalar almoços com notas dentro, a entrançar dinossauros de plástico nas linhas do cabelo, a lidar com birras por meias na hora de dormir e a partilhar intermináveis relatos de um personagem de desenhos animados chamado Cão Foguete. Agora eles eram dele, de uma forma que não tinha a ver com a biologia ou papéis legais, mas sim com a presença, com a escolha. Cada joelho esfolado e cada boa noite, sussurrado, fortaleciam aquele vínculo. Uma noite, enquanto a neve caía suavemente lá fora e os gêmeos brincavam na sala de estar sob uma fortaleza de almofadas, Diogo encontrou-se a si mesmo a parar na beira de tudo, apenas a observar. Havia uma leveza na sala que ele não se lembrava de ter sentido na sua vida, não em salas de direção, não em galas de caridade ou eventos de lançamento. Era algo mais tranquilo, mais completo. Quando Tomás espreitou e gritou: "Pai, vem fazer o dragão!" Diogo riu e meteu-se, sem hesitar, a deixar-se cobrir por mantas e gritos de alegria. Ele já não estava a fingir. Isto era real. Mais tarde, naquela noite, depois que eles tinham adormecido num monte de cobertores no chão, Diogo sentou-se ao lado deles e deixou que o silêncio o envolvesse. Ele pensou em Marta, nos dias em que ela tinha deixado a companhia, e perguntou-se como ela se deve ter sentido a afastar-se dele, a saber o que ela levava dentro. Ele desejou ter perguntado. Ele desejou ter ouvido, mas, acima de tudo, ele estava grato por ela ter confiado nele no final, mesmo quando ele não o tinha ganho. Ele esperava que ela acordasse em breve, não porque ele precisasse do seu perdão, mas porque ele queria que ela visse o que tinha crescido na sua ausência. Na manhã seguinte, eles entraram no quarto do hospital como de costume, com os braços cheios de desenhos e animais de peluche. Mas algo tinha mudado. O quarto estava mais quente, mais brilhante. E quando Diogo entrou, ele congelou. Os olhos de Marta estavam abertos. Ela estava a olhar para ele, para as crianças, não confusa, não assustada, apenas cansada e clara e viva. Tomás ofegou. Nuno largou o seu desenho. Diogo atravessou o quarto em 3 passos e afundou-se ao seu lado, a procurar a sua mão. Ela sorriu, mal, os seus lábios gretados e secos. E quando ela falou, a sua voz era pouco mais do que um sopro. Tu mantiveste-os em segurança. Ele assentiu, incapaz de falar. As crianças agarraram-se a ele, com os olhos arregalados e congelados em espanto. Ela olhou para os 3, e depois o seu olhar voltou para Diogo. Tu voltaste. Naquele momento, o futuro abriu-se como a luz do sol, através dos ramos cobertos de neve. Frágil, brilhante e cheio de vida, a recuperação foi lenta, mas constante. Depois de acordar, Marta passou vários dias mal a falar, a entrar e a sair do sono, enquanto o seu corpo se ajustava à consciência de novo. Os médicos eram otimistas, mas medidos, a recordar a Diogo que, apesar de ela ter recuperado a consciência, o seu corpo e mente tinham passado por um trauma imenso.
As crianças, no entanto, não precisavam desses avisos. Eles estavam simplesmente felizes. Visitavam-na todos os dias com energia renovada, a trazer livros e histórias, e às vezes apenas a aninhar-se ao lado da sua cama, contentes por estarem perto dela, agora que os seus olhos seguiam os seus movimentos e as suas mãos apertavam de volta quando eles os seguravam. Não importava que ela não pudesse falar muito ou permanecer acordada por muito tempo. Ela estava lá. Isso era suficiente. Diogo manteve-se por perto, a gerir cada detalhe dos seus cuidados, a trazer-lhe roupas, a limpar o seu quarto quando as enfermeiras estavam ocupadas e a falar com cada especialista ele mesmo. Ele já não era apenas um observador no hospital. Ele era o seu parceiro e o pessoal começou a tratá-lo como tal. Ele mantinha um caderno onde ele registrava os seus medicamentos, os seus sinais vitais e cada pequeno marco. No dia em que ela se sentou sozinha, a primeira vez que ela pediu água, a primeira vez que ela sussurrou os nomes das crianças, quanto mais ela regressava, mais o peso do seu peito se levantava. Mas ele era substituído por algo igualmente pesado: a responsabilidade. Ele já não estava apenas a sustentar um espaço para o seu regresso, ele estava a construir a vida para a qual ela regressaria. Marta mudou-se para um centro de reabilitação 2 semanas depois de acordar, e Diogo e as crianças visitavam-na diariamente. Os gêmeos tornaram-se pequenos acessórios nos corredores, a cumprimentar as enfermeiras e a ajudar a empurrar a sua cadeira de rodas quando ela estava demasiado cansada para andar. Diogo trazia refeições de casa, ajudava com os seus alongamentos de terapia física quando lhe era permitido e sentava-se ao lado dela durante horas, a contar-lhe tudo o que ele não tinha feito antes. Ele não evitou as coisas difíceis. Ele disse-lhe a verdade sobre o quão egoísta ele tinha sido, o quão cego, o quão assustado. Ela ouviu. Às vezes ela chorava, às vezes ela ficava em silêncio e às vezes ela simplesmente pegava na sua mão e deixava-a lá. O perdão, ele aprendeu, não era um único momento. Era algo construído com o tempo, em olhares e tranquilas seguranças, e no ato de não ir embora quando as coisas ficavam difíceis. Para a primavera, Marta estava suficientemente forte para regressar à casa. Mas desta vez ela não regressou para o apartamento em que outrora tinha vivido sozinha. Ela veio para a casa de Diogo, uma agora cheia de desenhos, risos, chávenas lascadas, meias esquecidas e o inconfundível eco das crianças a crescer. Não era perfeita, mas era real, e era deles. Ela caminhou pelas portas lentamente, os seus filhos a correr para a abraçar, Diogo à espera tranquilamente atrás deles. Ela olhou à sua volta e sorriu para as mudanças. A sua vida, outrora parada num quarto de hospital estéril, tinha continuado de maneiras que ela nunca imaginou. Eles avançaram juntos, não como pessoas que tentavam arranjar o passado, mas como uma família que escolhia honrar o que tinha sobrevivido. Diogo adaptou-se a esta nova vida com uma gratidão que ele nem sempre sabia como expressar. Ele aprendeu a estar presente não só nos grandes momentos, mas nos pequenos. A forma como as crianças o esperavam à porta da escola, a forma como Marta ria quando ele se esquecia da lista de compras. A forma como o silêncio se sentia reconfortante agora, em vez de frio. Um domingo à tarde, enquanto todos se sentavam numa manta de piquenique no parque, Marta a descansar contra ele, as crianças a perseguir borboletas perto. Diogo olhou para eles e sentiu algo que ele nunca antes se tinha permitido: paz. Não porque tudo estivesse arranjado, não porque a culpa tivesse ido embora, mas porque ele tinha escolhido um tipo diferente de sucesso.
um não construído em salas de direção, ou medido em lucros, mas sim moldado pelo ritmo constante do amor cotidiano. À medida que o sol se punha mais baixo e as crianças corriam de volta com os joelhos manchados de erva e o cabelo emaranhado, Diogo atraiu-os para os seus braços e beijou as suas testas. Marta recostou-se no seu ombro, a sua voz suave contra o seu ouvido. Tu encontraste o teu caminho. E Diogo, a olhar para os seus filhos, para a sua parceira e para a vida que ele quase perdeu, sussurrou de volta. Graças a todos vocês. Eles ficaram ali enquanto o céu se tornava dourado, sem precisar de mais nada do que o que eles já tinham. E pela primeira vez, Diogo não pensou no que viria a seguir. Ele simplesmente o respirou. O que eu mais gosto do final desta história é sua tranquila força. Ela não se baseia em reviravoltas dramáticas ou resoluções perfeitas, mas encontra o seu poder na honestidade emocional e na conexão ganha. A transformação de Diogo não é repentina, é lenta, às vezes desordenada e profundamente humana. Ver um homem tão enraizado no controle e no isolamento a crescer, a tornar-se alguém que abraça o amor, a presença e a vulnerabilidade, sente-se incrivelmente gratificante. A história recorda-nos que a redenção não vem de grandes gestos, mas sim de um esforço constante, humildade e a coragem de ficar quando mais importa. A imagem final, uma família curada, não a apagar a dor, mas a escolher construir algo novo apesar dela, é o tipo de final que perdura muito depois da última linha.